Estado de São Paulo anuncia retomada obrigatória às aulas presenciais a partir de 18 de outubro. A medida vale para alunos das redes estadual, municipal e privada vinculadas ao Conselho de Educação Paulista. País avança ainda mais em campanha anti-Covid e supera a marca de 260 milhões de doses aplicadas. Estados Unidos anunciam abertura de fronteiras com Canadá e México a viajantes vacinados. Presidente Jair Bolsonaro vai ao interior de São Paulo e participa de entrega de títulos de propriedades. Em razão das chuvas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico descarta o risco de racionamento de energia elétrica no país. Ator de 90 anos de Jornada nas Estrelas vai ao espaço com a nave de Jeff Bezos. Dança dos técnicos. Crespo é demitido do São Paulo e diretoria anuncia Rogério Ceni para o posto após 2 horas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal realizou nesta quarta-feira a maior entrega de títulos já registrada no estado de São Paulo e pela primeira vez na história regularizou a situação das famílias assentadas no estado paulista. Em cerimônia no município de Miracatu, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da ministra Tereza Cristina e outras autoridades federais, celebrou a emissão de 4.022 títulos para famílias assentadas no estado. 618 desses títulos são definitivos. Outros 3.404 são contratos de concessão de uso, que transferem a propriedade da área de forma provisória e garante o acesso a políticas públicas de apoio à agricultura familiar. Essas pessoas que estão recebendo a título aqui hoje, a gente sente no semblante deles a satisfação de ter um papel que é a prova de que aquela terra é dele. É saber o que ele trabalhar nela ficará para seus filhos e netos. É uma carta de alforria, é a independência, é a liberdade dessa população. A entrega desses documentos garante segurança jurídica e possibilita aos proprietários acesso ao crédito rural, entre outros benefícios. A expectativa do governo é ampliar a entrega de títulos aos 109 projetos da reforma agrária sob gestão do governo federal no estado de São Paulo. Segundo o governo federal, a entrega realizada nesta quarta-feira foi a maior já feita no estado e a primeira vez na história que títulos definitivos foram emitidos para famílias assentadas em São Paulo. Grande parte dos assentamentos do estado de São Paulo, do Pontal do Paranapanema, do Vale do Ribeira, são assentamentos que são geridos pelo estado de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo. E nesses assentamentos, nenhum assentado recebeu um título sequer, até hoje. São mais de 30 anos, essa história começou lá em 1985. E nenhum assentado recebeu título de proprietário, nenhum. E nos assentamentos que é pertinente ao governo federal, os senhores estão aqui, hoje estamos entregando quase 4.000 títulos. Essa é a diferença. Aqui, hoje, são 618 títulos definitivos. Pasmem, nunca tinha sido entregue um título definitivo no estado de São Paulo. É inacreditável. Quando o Geraldo me contou isso, eu falei, Geraldo, não é verdade. Vai olhar porque eu não quero passar por mentirosa. Não, ministra, é verdade. Presidente, nunca entregaram um título no estado de São Paulo definitivo. E isso não acontece só aqui, não. Isso acontece em outros estados, onde eu tenho ido, junto com o presidente, entregar títulos. Às vezes, na Bahia, outro dia, se não me engano, foram 4 títulos definitivos entregues nesses 20 anos. E o presidente foi lá e entregou agora mais 670. E a gente acha isso pouco. Nós gostaríamos de fazer mais e vamos fazer. Nós só estamos, agora num processo mais rápido. E essa plataforma que foi entregue
na terça-feira passada, vai fazer com que a gente tenha muito mais agilidade para a entrega de todos esses títulos, não só em São Paulo, mas, enfim, nos 27 estados do Brasil. O governo também anunciou a liberação de crédito e instalação na modalidade habitação para os beneficiários da reforma agrária em São Paulo. O benefício é de até R$ 34 mil por família. São 258 contratos que totalizam 8,7 milhões de reais para a construção de casas em assentamentos. A ministra Tereza Cristina e o presidente da República também se comprometeram a aumentar o limite de pagamento dos produtores que fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos. Durante a cerimônia, o presidente da República também apresentou um balanço de ações do governo federal durante o enfrentamento à pandemia e criticou a política do lockdown. O presidente falou ainda da relação dele com o Vale do Ribeira e disse que o Supremo Tribunal Federal deverá ter um ministro evangélico que é de Miracatu. Já morei aqui nas cidades de Ribeira, Sete Barras, pouco tempo em Jacupiranga e a maior parte do meu tempo em Eldorado Paulista. Hoje estou em Miracatu. Se Eldorado tem um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá um ministro do Supremo Tribunal Federal. A família de Miracatu, a família de André Mendonça, meus cumprimentos por esse homem extremamente competente, capaz e inteligente. E dentro do meu compromisso, um evangélico para o Supremo Tribunal Federal. E a partir da próxima semana, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para todos os alunos das redes pública e privada do estado de São Paulo. Só vão poder ficar em casa os estudantes que apresentarem justificativa médica. Todos os alunos devem voltar a ter aulas presenciais a partir da próxima segunda-feira. Atualmente, a presença é facultativa. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, só quem apresentar justificativa médica pode ficar em casa. A decisão é válida para a rede pública e privada do Estado paulista. Só na rede pública são cerca de 3,5 milhões de alunos distribuídos em mais de 5.400 escolas. A Secretaria informou que o distanciamento entre as carteiras vai ser mantido inicialmente, mas vai deixar de ser exigido a partir do dia 3 de novembro. Já o uso de máscara permanece obrigatório para todos, assim como a utilização de álcool em gel e equipamentos de proteção individual, tanto para alunos, professores, quanto para os funcionários. Agora vamos ver os números atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil nesta quarta-feira. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 254.153.935 doses. 72,5% dos brasileiros já foram imunizados com a primeira dose e mais de 100 milhões e meio de pessoas estão totalmente imunizadas com as duas doses ou com a vacina de dose única. No Rio de Janeiro, mais de 105 mil idosos com 75 anos ou mais não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid. De acordo com o painel da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, na faixa etária a partir dos 80 anos, um total de 8.900 idosos não se vacinaram e outros 9.622 tomaram apenas a primeira dose. O esquema completo com as duas doses foi aplicado em 55.394 pessoas e 146.309 receberam a dose de reforço. Entre as pessoas de 75 a 79 anos, a estimativa é de que 100% do público-alvo tenha tomado ao menos a primeira dose e 96 mil tomaram a dose de reforço. Na faixa de 70 a 74 anos, a estimativa é de que mais de 8.700 idosos não se vacinaram contra a Covid-19 e mais de 99 mil tomaram a dose de reforço. Pelo calendário de vacinação, já podem voltar aos postos para receber a terceira dose ou dose de reforço as pessoas com 70 anos ou mais. Os trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro também podem se vacinar, assim como as pessoas com alto grau de imunossupressão que tomaram a segunda dose na cidade do Rio de Janeiro até 31 de março. O painel da saúde indicou que dentro do público-alvo, a partir dos 12 anos, 99,2% receberam a primeira dose
e 68,3% tomaram as 2 doses ou a dose única na capital fluminense. No ranking mundial de imunização contra a Covid, mais de 6 bilhões e 560 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas de acordo com a Universidade de Oxford. A China, sempre à frente, lidera com 2 bilhões e 220 milhões de doses aplicadas, mais do que o dobro do segundo colocado. Na sequência, aparecem Índia, Estados Unidos, Brasil e Japão no 5º lugar. E agora a gente vai conhecer a história de um coveiro filósofo. Entre túmulos e livros, Osmair Cândido atravessou um dos piores momentos da pandemia da Covid em São Paulo. Agora, ele se prepara para lançar um livro que narra de que forma a filosofia o ajudou a enfrentar os horrores da pandemia. Osmair trabalha há mais de 40 anos em um pequeno cemitério da Penha, na zona leste de São Paulo. Viveu durante a pandemia de Covid-19 o que chamou de um momento pior que um pesadelo. Chegou a sepultar 18 corpos por dia. Há alguns anos, Cândido conseguiu uma bolsa de estudos e, sempre trabalhando como couveiro e faxineiro, se formou em filosofia em 2007. Descobriu na rotina com as famílias enlutadas que a morte ainda é um grande mistério. Mas Osmair conseguiu aceitar o acaso do fim da vida e encontrou nos livros o apoio necessário durante os momentos mais difíceis. Nesse período que eu passei, que eu atravessei a pandemia, foi uma parte bem difícil da minha vida. As reflexões tiveram como base o pensamento de Nietzsche. O pensamento do teatro grego me ajudou muito, né? A catarse. Aprendeu também a força da empatia, sentimento que permite que possamos compreender a dificuldade do outro. A filosofia me fez crescer além de mim, sair de mim, perceber os outros, outras pessoas, outros povos, outras ideias. Considerar o outro é um grande passo. Entre túmulos e livros, sepultou mais de 3.000 mortos nas décadas de trabalho no cemitério. Agora se prepara para lançar um livro de pensamentos filosóficos dividido em 3 volumes. O meu livro, na verdade, está em 3 tomos. É toda a minha experiência com a morte, como coveiro, ou como carregador de cadáveres. 2 volumes da obra vão ser dedicados às experiências que viveu durante a pandemia de Covid-19. Diversas editoras já demonstraram interesse em publicar os escritos de Osmair Cândido. E a seguir, a balança comercial cresce no Brasil. E ainda, órgão do governo descarta o risco de racionamento de energia. O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, descartou hoje o risco de racionamento de energia no Brasil. De acordo com o ONS, há 2 principais motivos pelos quais o racionamento, que é uma política de redução compulsória no consumo de energia, não será necessário em 2021. O primeiro é o fato de que o período de chuvas, que normalmente vai de outubro a abril, começou dentro do prazo. O aumento do volume de chuvas em algumas regiões do país, com destaque para o sul, já refletiu positivamente nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Além disso, o órgão também atribuiu a melhora no cenário hídrico às medidas tomadas pelo poder público, em especial ao Programa de Resposta Voluntária da Demanda, criado como incentivo para a economia de energia elétrica em indústrias. Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS, afirmou que as grandes consumidoras se propuseram a deixar de usar mais de 600 megawatts de energia no horário de pico em novembro. O volume é bem maior do que foi acordado em setembro, quando 400 megawatts de energia deixaram de ser consumidos pelos setores que mais gastam energia. O órgão afirma ainda que, embora o cenário esteja melhor, sem risco de racionamento e com disponibilidade energética para o atendimento de potência,
a situação hidroenergética ainda é sensível à eventual frustração dos recursos considerados nesta avaliação. Por isso, medidas excepcionais que vêm sendo gradualmente adotadas serão mantidas. Ou seja, a crise no setor persiste e políticas como o acionamento de usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes, para atender a demanda por energia no país, continuarão sendo necessárias, mesmo no período de chuvas. A balança comercial registrou crescimento de quase 50% na média diária e superávit de 1 bilhão e 93 milhões de dólares até a segunda semana de outubro. A soma das exportações e importações alcançou 13,86 bilhões de dólares, com alta de 49,6% até o mês de outubro. No acumulado do ano, o superávit subiu a 38,8% e passa de 58 bilhões de dólares. Os setores com melhores desempenhos são indústria extrativista, indústria de transformação e agropecuária, com crescimento de 52%, 48% e 45%, até a segunda semana de outubro. Na agropecuária, o crescimento foi impulsionado especialmente pela venda da soja, que cresceu mais de 186%. Na indústria da transformação, destaca-se o expressivo aumento acima de 4.000% da venda de produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado e o aumento acima de 500% da venda de óleos combustíveis de petróleo. Na indústria extrativista, o maior crescimento foi na venda de óleo bruto, que aumentou 201,7%, e de minério de alumínio, que cresceu 103%. Os saques e transferências da sexta parcela do auxílio emergencial foram liberados hoje para mais um grupo. Dessa vez, os nascidos no mês de julho já podem movimentar o dinheiro. O próximo pagamento do auxílio para esse grupo será no dia 27 de outubro. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,51% após o Banco Central injetar $1 bilhão no mercado de câmbio. A intervenção provocou uma reviravolta no dólar, que despencou após o anúncio do leilão e aprofundou as perdas após a divulgação do resultado. O volume injetado nesta quarta foi o dobro do colocado da última vez que o BC recorreu a esse recurso de forma extraordinária em 30 de setembro. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,50 na venda. Com o resultado desta sessão, acumula alta de 1,15% no mês e de 6,19% no ano. A decisão de eliminar as bilheterias nas estações de trem e metrô de São Paulo vai obrigar os passageiros a se adaptarem aos aplicativos. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o único objetivo da medida será o de garantir economia nas operações. É na bilheteria que o Gildásio costuma comprar o bilhete para passar na catraca do metrô de São Paulo. Mas essa prática tem data para acabar. Vai ser difícil, porque às vezes eu venho na correria, eu sempre ando rápido, tempo curto, muito tempo de trabalho, e para mim facilita mais assim. Até o final do ano, o governo de São Paulo pretende desativar todas as bilheterias das estações do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. E segundo a Secretaria de Transportes, os funcionários do setor serão remanejados. O processo de encerramento começou na estação Granja Julieta, linha 9 Esmeralda da CPTM, também aqui na estação Belém, linha 3 Vermelha do metrô, com redução do horário de funcionamento. Mas a partir do dia 15 de outubro, a bilheteria encerrará suas atividades por completo. E isso já intriga muitos passageiros. Bom, eu acho que está errado, porque eles não facilitam para a gente. O objetivo da secretaria é exatamente o contrário. É simplificar a vida do cidadão, oferecer novas fórmulas, novos procedimentos de meio de pagamento, sobretudo o objetivo como o uso do smartphone, do telefone celular, para que as pessoas tenham o bilhete virtual em mãos. Segundo o secretário, apenas 25% dos usuários da CPTM e 15% dos passageiros do metrô ainda utilizam as bilheterias. Com o encerramento das atividades, o governo pretende economizar cerca de R$100 milhões com o custo das seguintes operações. O escopo de aquisição, de transporte, de bilheterias blindadas, de aluguel dessas bilheterias, de manuseio dentro das estações, porque o bilhete atual físico é como dinheiro.
As pessoas não têm identificação de quem é e como é, quando comprou, e ele é reutilizado. Portanto, todo esse escopo de custo está dentro desse projeto. Quem não tem bilhete único agora utiliza o TOP, um aplicativo de celular já usado para a compra de passagens com cartão de crédito. Eu acho que o aplicativo facilita bem, né? A gente ganha tempo, a gente não precisa comprar no caixa ou na própria bilheteria. Eu acho que facilita, sim, bastante no dia a dia. Mas, segundo estudante de medicina, o aplicativo já ficou fora do ar algumas vezes. E, nesse caso, a alternativa para conseguir seguir viagem é esta. Aí eu tenho que comprar na bilheteria. Com a bilheteria fechada? Ih, daí complica. Nem pensei nessa hipótese. Imagine esta outra situação. Às vezes você botar com o celular descarregado, nem toda vez vai funcionar. Nem e aí? Aí já era. E os desafios vão além. A Lilian, por exemplo, também gostou da solução tecnológica, mas pondera. Não é todo mundo que tem um celular, que tem acesso à internet, né? Eu acho que você não pode nivelar por cima, você tem que pensar que a gente vive numa população que a desigualdade é muito grande, então não dá para. Eu não posso ser um exemplo, entendeu? A dona Maria até tem um smartphone, mas eu nem sei mexer em celular. Nem sabe mexer no celular? Não, é aplicativo, essas coisas eu não sei não. E ela não é a única. Eu mesmo que não sei mexer nessas coisas, né, tecnologia, é ruim. E não tem outras pessoas também mais velhas que também não sabem, né, que vai no médico, né? Segundo a secretaria, por enquanto os usuários ainda podem comprar o bilhete físico na rede credenciada ao redor das estações. Além disso, também é possível efetuar a compra com dinheiro ou cartão nas máquinas de autoatendimento. Mas, como eu disse e repito, nosso objetivo é que as pessoas, os usuários, reconheçam a plataforma digital, utilizem através de seus smartphones e que a gente consiga dar esse passo na simplificação de vida, sobretudo no processo com transparência. E aí não vai ter jeito, né, dona Selma? Vou ter que me adaptar, né? Um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra o momento de um acidente entre um ônibus e um carro de passeio na cidade de Itatiba, no interior de São Paulo. As imagens mostram uma criança sendo arremessada do veículo durante a colisão. Apesar do susto, ela saiu andando, foi socorrida com ferimentos leves e passa bem. Câmeras de segurança registraram o acidente. No vídeo é possível ver o momento em que o carro cruza a rua quando acaba colidindo com o coletivo que descia a via. No momento do impacto, a criança é arremessada e por pouco não é atingida pelo ônibus. Na sequência, o menino sai correndo e vai ao encontro de uma mulher que o pega no colo. O veículo de passeio tem um princípio de incêndio e os ocupantes do carro saem rápido. A vítima arremessada foi encaminhada à Santa Casa de Itatiba, onde ficou em observação e passa bem. Ainda de acordo com a PM, no coletivo estavam 25 passageiros e ninguém se feriu. Já no carro estavam 2 adultos e 2 crianças. Não foi informado se o menino usava cinto de segurança ou se estava na cadeirinha. Segundo a empresa de ônibus, o motorista relatou que está abalado com o acidente e informou que o condutor do carro teria ultrapassado o sinal vermelho. O motorista do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi atendido na Santa Casa, onde foram coletados exames para apontar se o condutor estava alcoolizado. A ocorrência foi registrada na delegacia de Itatiba. E a seguir, a queda na transmissão da Covid no Brasil. E ainda, Estados Unidos anunciam abertura de fronteiras com Canadá e México. Um especialista fez um alerta sobre a Covid-19. A doença deverá passar a fazer parte do calendário de vacinação de todas as pessoas. Mesmo com a situação melhorando e o país com a menor taxa de transmissão desde abril do ano passado, é bom não se descuidar. E a sensação no dia a dia é de que o pior já passou. O comércio está de portas abertas. Bares e restaurantes funcionam normalmente. E até os estádios de futebol voltaram a receber torcida. E esse otimismo é confirmado pelos números. Um levantamento feito por uma das maiores universidades do Reino Unido, a Imperial College de Londres, aponta que o Brasil registrou a menor taxa de transmissão da Covid-19 desde abril de 2020, quando a medição começou a ser feita.
Atualmente, a taxa de transmissão é de 0,60, o que significa dizer que cada 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 60. 2 semanas atrás, a taxa era de 1,04, ou seja, 100 contaminados transmitiam o vírus para 104 pessoas. É importante ressaltar que quando o índice está acima de 1, a transmissão do vírus está aumentando, e abaixo de 1, como é o caso atual, a propagação está em queda. Algo muito interessante que está acontecendo ao mesmo tempo é que nós estamos tendo um número cada dia menor de hospitalização e, obviamente, de óbitos, de mortes, porque o volume de pessoas que são hospitalizadas, sempre nós teremos, infelizmente, óbitos relacionados com essa hospitalização. O avanço da vacinação no país é apontado como o principal motivo da queda. O Brasil registra quase 100 milhões de pessoas totalmente imunizadas com 1 ou 2 doses e outras 150 milhões parcialmente imunizadas. Nós temos estudos que mostram a efetividade dessa vacina, mesmo diante das vacinas, como um todo, mesmo diante da variante Delta. É um estudo que saiu agora sobre a população nova-iorquina, onde, infelizmente, há uma predominância completa da variante Delta. No nosso país, neste momento, também a variante Delta. A efetividade dessa vacina em relação à variante Delta cai um pouco se comparado com o vírus de 2020, mas mesmo assim, os não vacinados são muito mais contaminados e desenvolvem doença do que quem não foi vacinado. E um relatório feito pelo Observatório da Covid-19 da Fiocruz prevê que o tão esperado fim da pandemia deve acontecer no início do ano que vem, nos primeiros meses de 2022. Mas isso não significa dizer que o brasileiro vai deixar de conviver com a doença. A tendência é que o vírus continue circulando e a Covid-19 se torne uma doença endêmica, ou seja, daquelas que sempre estão presentes. Por isso, alguns cuidados terão que continuar, principalmente a vacinação. Pela forma como esse vírus se mostrou e está se mostrando, produzindo variantes regularmente, nós já temos aí pelo menos umas 8 variantes, algumas mais importantes que outras, mas com certeza temos já circulando umas 8 variantes. Só que tem umas com grau de transmissão mais alto e agressão mais alta, né? Como é o caso da Delta, que hoje está prevalecendo em todos os continentes. Por enquanto ainda é cedo para comemorar. Vibração só nos estádios de futebol. E ainda assim, com a devida proteção. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas nas últimas 24 horas 176 mortes por Covid-19 e pouco mais de 7.800 novos casos. Mais de 20.740.000 pessoas se recuperaram da doença. Confira os números totais da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Já são quase 239 milhões e 541 mil casos contabilizados e mais de 4 milhões 871 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, se aproximam dos 44 milhões 644 mil diagnósticos e somam 718.115 mortes. A Índia quebrou a barreira dos 34 milhões e 1 mil contaminações. O Brasil está próximo dos 21 milhões e 598 mil testes positivos e registra até o momento 601.574 vítimas fatais. O Reino Unido tem mais de 8 milhões 311 mil casos. E a Rússia se aproxima dos 7 milhões 743 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus. O governo dos Estados Unidos abrirá as fronteiras terrestres com México e Canadá no início de novembro aos viajantes vacinados contra a Covid-19 que pretendem entrar no país por motivos considerados não essenciais. A data precisa será revelada em breve e vai incluir as normas para as viagens internacionais de avião submetidas ao mesmo calendário e para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Devido à pandemia, os Estados Unidos fecharam as fronteiras desde março de 2020 para milhões de viajantes, procedentes em particular da União Europeia, Reino Unido ou China,
mais tarde da Índia ou Brasil, mas também para visitantes que chegam por terra do Canadá e México. A restrição provocou situações pessoais dolorosas e prejuízos econômicos. Ao explicar as viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em 2 fases. Inicialmente, serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes. O requisito da vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro de 2022, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independente do caráter da viagem. O governo francês anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do uso do passe anti-Covid até julho de 2022. A decisão tem como objetivo incentivar a vacinação de mais de 26% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. Com isso, os franceses deverão apresentar o comprovante de imunização em estabelecimentos até pelo menos 31 de julho de 2022. O texto foi aprovado com base na Lei de Gerenciamento de Epidemias. Essa pandemia nos ensinou a nunca excluir nada por princípio. Assumimos nossa recusa a um desarmamento sanitário que seria mais do que precipitado diante de uma epidemia que tanto nos surpreendeu e que, sobretudo, não acabou. Com a medida, o objetivo do governo é incentivar a vacinação de 26,5% dos franceses que ainda não receberam as 2 doses do imunizante. A lei também prevê restrições para viagens locais. Os franceses realizaram diversos protestos aos sábados contra o uso obrigatório do passe sanitário instituído desde 21 de julho. O uso do comprovante estava previsto para durar até 15 de novembro, mas o governo já havia anunciado a intenção de prorrogar sua vigência. Para obter o passe, a população deve estar duplamente vacinada ou testar negativo para a Covid-19. E veja a seguir, técnico Crespo é demitido do São Paulo e diretoria anuncia Rogério Ceni. E ainda, aos 90 anos, ator de Jornada nas Estrelas vai ao espaço. O argentino Hernan Crespo deixou o comando do São Paulo nesta quarta-feira. Poucas horas após o comunicado, o clube anunciou o retorno de Rogério Ceni como novo treinador. O ídolo são paulino Rogério Ceni foi anunciado pelo clube para a sequência do Campeonato Brasileiro, com contrato até dezembro de 2022. Ceni retorna ao comando técnico do São Paulo após 4 anos. Em 2017, ele assumiu a equipe em seu primeiro trabalho como treinador, mas não conseguiu um bom desempenho e foi demitido 7 meses depois. Ele chega com a missão de impor o bom futebol demonstrado pelo time comandado por Hernan Crespo, que teve um início avassalador. O título do Campeonato Paulista, após 16 anos de jejum em cima do rival Palmeiras, havia dado ao argentino a sensação de segurança no cargo. Mas Crespo não conseguiu elevar o desempenho do time no Campeonato Brasileiro, onde conquistou sua primeira vitória apenas na 10ª rodada. Rogério Ceni pretende estar na beira do campo já na próxima rodada, nesta quinta, contra o Ceará no Morumbi. A vida de Ceni no comando tricolor não será nada fácil. Em 25 jogos, o São Paulo somou apenas 30 pontos e ocupa a 13ª colocação na tabela. De campeão paulista, o clube agora briga contra a zona de rebaixamento na competição nacional. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, voltou a defender a ideia de que a Copa do Mundo seja realizada a cada 2 anos. Numa conversa com jornalistas durante visita ao Oriente Médio, o mandatário da FIFA afirmou que a maior frequência do torneio não iria prejudicar a qualidade do futebol, como muitos opositores afirmam. Infantino comparou a realização do torneio mundial com outros eventos que acontecem no mundo do esporte, como o futebol americano e o tênis. O italiano disse que as finais destes campeonatos são emocionantes, mesmo com a frequência anual. A FIFA já vem alterando a forma como a Copa do Mundo é realizada. Em 2022, o Catar sediará o último torneio com 32 seleções, enquanto em 2026, os Estados Unidos, México e Canadá irão receber o evento juntos, com a presença de 48 equipes.
No entanto, não há definição sobre a realização de um outro Mundial em 2028 ou 2030. O Barcelona poderá jogar diante de milhares de torcedores a partir de sexta-feira. Isso porque o governo regional da cidade suspendeu as restrições que limitavam o número de torcedores no estádio da região. Agora, a região da equipe espanhola poderá contar com 100% da capacidade do estádio, o que não acontecia desde março do ano passado, no início da pandemia. O time catalão pode ter, na partida de domingo contra o Valência, mais de 99 mil torcedores, que poderão ajudar a equipe, que vive uma fase ruim da temporada. O ator William Shatner se tornou hoje, aos 90 anos, o homem mais velho a ir ao espaço. A cápsula da Blue Origin, com 4 passageiros a bordo, entre eles o ator canadense, aterrissou no oeste do Texas após passar alguns minutos no espaço. O Capitão Kirk, da série Jornada nas Estrelas, enfim voltou ao espaço, mas agora na vida real. Ele foi recebido na chegada pelo bilionário e dono da empresa, Jeff Bezos. What you have given me is the most profound experience. O que você me deu foi a experiência mais profunda que poderia imaginar. Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer. É extraordinário. It's extraordinary. Extraordinary. Este foi o segundo voo tripulado da companhia de Jeff Bezos, que pretende se consolidar como uma opção importante no cobiçado setor do turismo espacial. O foguete New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, decolou verticalmente de uma base no Texas. Ele consiste de um lançador e uma cápsula de design ultramoderno que se desprende durante o voo. A cápsula da Blue Origin foi além da chamada linha Kármán, uma altitude de 100 km que marca o limite do espaço segundo a Convenção Internacional. Na missão, os passageiros podem sair dos assentos e flutuar durante alguns momentos na gravidade zero. A cápsula depois retornou à Terra, freada por 3 paraquedas e um propulsor traseiro. O lançador voltou separado para pousar automaticamente não muito longe do ponto de decolagem. Agora uma outra reflexão sobre o céu, mas muito acima das estrelas. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que precisamos guardar a palavra de Deus, que é a única verdade, e aquele que não cumpre os seus mandamentos é um mentiroso. Para ajudar cada um de nós, eu vou ler João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. De que forma? Se guardarmos os seus mandamentos. Guarde isso aí. A pessoa que diz que conhece a Deus, guarda o que Deus fala. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Olha só que coisa interessante isso aqui. Então, a pessoa que não guarda a palavra de Deus é mentiroso. Então, diante de um tribunal, o que manda é a verdade. E se nós não tivermos a verdade, se nós não tivermos o que apresentar diante de Deus, o acusador, que é Satanás, pode ter vitória sobre você. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Eu vou ler novamente aqui para você entender melhor. Olha aqui, ó. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que sabemos que o conhecemos? Se guardarmos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, as suas verdades. Aquele que diz, eu conheço Deus, eu conheço o Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, quantas pessoas dizem que conhecem a Deus e não guardam os mandamentos? Dizem que, não, eu creio que Jesus me curou, mas está doente, aceitando uma enfermidade, achando até que isso é normal. Preste atenção nisso aqui. Depois de lembrar o Senhor,
tendo a fé renovada sobre quem somos e o que é nosso por direito, depois de entrar juntamente com ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões, as nossas causas. É o que fazem os advogados quando defendem alguém. Ele precisa, com a verdade, inocentar aquela pessoa que está sendo atacada. Se ele não tiver a verdade, já era. Estamos falando que o nosso advogado é o Senhor. Só que a gente precisa conhecer a verdade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo descanso e até amanhã. Boa noite. Fique na paz. Tchau.